Oi, oi, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje nós vamos falar dos 9 anos da estreia de Insensato Coração. É logo depois da vinheta, não sai daí. Insensato Coração foi uma novela escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, com o núcleo de Denis Carvalho, que estreou no dia 17 de janeiro de 2011. Ela foi a substituta de Passione e antecedeu Fina Estampa. Com 185 capítulos, Insensato Coração trazia todos os elementos tão conhecidos das novelas de Gilberto Braga. Aquele clima glamuroso, aquela história que fala do jeitinho brasileiro, personagens ambiciosos, loucos por ascensão social, mas Insensato Coração tinha uma trama principal que falava sobre uma vingança que a gente adorou acompanhar. Bem, na verdade, Insensato Coração tinha dois polos principais, né? Duas histórias principais ali. Tínhamos a clássica história romântica, né? Do mocinho e da mocinha que lutam para viver o seu amor, e tinha essa trama de vingança que eu falei. A história romântica ficou por conta dos protagonistas Marina e Pedro Brandão, né? A Marina Drummond, a mocinha clássica, era uma design vivida pela atriz Paola Oliveira, e o Pedro Brandão, um piloto de avião vivido pelo Heriberto Leão. Porém, não houve ali muita química entre o casal. Problemas de bastidores fizeram com que a produção tivesse que trocar os personagens, né? Os atores, aliás, os atores pensados primeiramente para os personagens. E não sei se isso influenciou, mas a verdade é que não houve muita química. Porém, a história de Marina e Pedro era a seguinte: ele era noivo de Luciana, vivida por Fernanda Machado. Luciana, melhor amiga de Marina, convidou Marina para ser a madrinha do seu casamento. Porém, Marina não conhecia Pedro. Ela conheceria Pedro no almoço, né, na festa de noivado do casal. Então, a Luciana, né, convida, né, todos os seus padrinhos e madrinhas para essa festa de noivado, e a Marina ela pega um voo do Rio de Janeiro para Florianópolis, que é onde vive a Luciana, para ir a essa festa e conhecer o noivo, etc e tal. Só que durante o voo pilotado por Pedro, né, Marina não faz a menor ideia que o piloto desse avião é o noivo da sua amiga, que ela vai ser madrinha de casamento. Acontece um sequestro dentro do voo. Esse sequestro é ocasionado pelo personagem Jonas, vivido pelo Tuca Andrada. E aí o grande herói da história, né, que é o mocinho Pedro, ele acaba salvando o avião desse sequestro, e ali naquele momento turbulento ele acaba conhecendo a Marina. Os dois sentem uma atração muito forte, muito poderosa e, claro, paixão à primeira vista. Os dois acabam trocando beijos apaixonados. Quando o avião faz o seu pouso ali, né, forçado, a Marina desembarca, encontra sua melhor amiga, e então na festa de noivado ela acaba descobrindo que o homem dos seus sonhos, aquele que lhe arrancou suspiros e beijos dentro do avião, é o noivo de sua melhor amiga. Pronto, tá estabelecido o drama, o conflito da mocinha e do mocinho, que ficam boa parte da trama sem saber como contar para a melhor amiga e para a noiva que eles estão envolvidos e apaixonados. Essa era a história do casal. Mas o que chamou mesmo a atenção em Insensato Coração foi a história de Norma Pimentel e a sua grande vingança contra o vilão Leonardo Brandão, o Léo. A Norma foi vivida pela nossa grandiosa Glória Pires num papel delicioso, um dos últimos papéis da Glória Pires que a gente conseguiu realmente se deleitar com a sua interpretação fantástica. A Norma, ela era uma enfermeira pacata, uma enfermeira solitária, muito querida, que se empenhava em cuidar do seu patrão, Olegário, vivido pelo ator Hugo Carvana. O Olegário era um patrão meio ranzinza, meio rabugento, mas era um cara rico, tinha bastante dinheiro e estava guardando toda a sua fortuna para deixar de herança para alguém, né? Porém, quem descobre que o velho tem uma herança guardada é o ambicioso e ganancioso e inescrupuloso Léo. Ele acaba fazendo essa descoberta e resolve dar um golpe na Norma, né? Vendo que a Norma é uma mulher muito
incrédula, né, e solitária, ele resolve seduzi-la porque ele sabe que ela trabalha para um milionário. Então ele arquiteta um golpe onde ele conseguirá roubar esse dinheiro do velho e acusar a Norma desse roubo. Só que quando descobre que foi roubado, o Olegário ele não aguenta e acaba sofrendo um infarto e morrendo, né? Um infarto fulminante. E obviamente que a Norma é a primeira a ser acusada. A Norma, ela tinha ouvido promessas de amor do Leonardo, eles tinham começado a namorar e ela estava crente de que eles iam viver uma grande história de amor. Mas assim que acontece o roubo, o Léo desaparece. Então a Norma, ela deduz imediatamente que o responsável pelo Léo foi, ou melhor, que o responsável pelo golpe foi o Léo, né, pelo roubo, que foi um grande golpe arquitetado por ele. E ela fica arrasada, tenta provar a sua inocência de todas as formas, mas não tem jeito. Ela vai presa imediatamente, condenada a 7 anos de cadeia. Na cadeia inconformada, a Norma, ela fica desesperada, né? Ela começa ali o seu início de vida carcerária muito acabrunhada, sem saber como agir, mas a gente sabe que a cadeia vai moldando, né, com aquele seu jeitinho peculiar as pessoas. Então a Norma começa a ter ideias, né, de uma grande vingança contra o Léo. Ela começa a arquitetar toda a sua trama de vingança para se vingar do Léo assim que ela sair da cadeia. Na cadeia acontecem muitas coisas com a Norma, mas ela acaba criando uma casca de frieza e de dureza, e lá dentro, uma das suas maiores rivais é a Aracy, personagem da Cristiana Oliveira, numa participação muito especial e muito marcante. E aí ela acaba se tornando inimiga, né, dessa Aracy, que no final das contas acaba quase que atrapalhando os seus planos. Mas como a Norma já virou Norminha, a chave de cadeia, ela acaba eliminando a sua inimiga. Ela consegue matar a Aracy dentro da cadeia, não ser descoberta por isso. E aí ela finalmente sai da cadeia 7 anos depois. E aí sim começa a arquitetação da vingança de Norma. E isso é uma coisa deliciosa de se acompanhar. Essa história da Norma, ela acaba se casando com um milionário feito pelo Tarcísio Meira, o Teodoro Amaral. Ela se engendra ali dentro daquele meio social, né, cheio de glamour e de riqueza, e ela acaba ficando milionária após a morte do Amaral, né, do Teodoro Amaral. Uma morte que também é causada pela Norma. Então a Norma, ela sim, ela acaba se tornando uma vilã, porque ela acaba matando pessoas para alcançar o seu objetivo, mas não tem como odiar a Norma. Ela foi tão injustiçada, tão maltratada pela vida e pelo crápula do Léo, que é o grande vilão da história, que a gente só consegue torcer pela Norma e minimizar, né, os crimes que ela comete. Não que isso seja certo, mas a história nos leva para esse tipo de sentimento, né, de se colocar no lugar da Norma e pensar, eu faria igual se eu pudesse, eu acabaria com a raça desse cara. E a Norma faz exatamente isso, tanto que ela acaba criando uma grande inimiga para si, e o final da Norma é com a morte. Ela acaba sendo assassinada pela Wanda, a mãe do Léo, que acha que ela destruiu a vida do seu filho e merece ser punida. Eu acho um final bem indigno para personagem, que foi assim, soberba, mas enfim, nem tudo poderia ser perfeito na novela, não é mesmo? Outras histórias que permearam o Insensato Coração foi o triângulo amoroso, né? Feito ali pela Carol, o André e o Raul. A Carol era a Camila Pitanga. Ela era uma mulher jovem, bonita, empoderada e apaixonada desde a adolescência pelo André Gurgel, né? O seu colega de escola. O André, vivido pelo Lázaro Ramos, era um conquistador barato, né? Que se tornou um garanhão, um mulherengo. Então ela tinha essa paixão de infância e ela sonhava em reencontrar e viver esse amor que ela não conseguiu viver na adolescência. E aí quando ela reencontra o André, ele não deixa passar nada, né? Ele fica super interessado na Carol. Os dois acabam tendo uma noite ali de amor. Só que o que pra ela é o início de um romance, pra ele é só mais uma noite, é só mais uma garota. E aí começa também o conflito entre esse casal, que foi mais interessante do que o casal principal, Marina e Pedro.
Pedro, né? Só que depois de ser muito traída, muito maltratada, ter o seu sentimento renegado pelo André, a Carol acaba conhecendo o maduro e interessante Raul, feito pelo Antônio Fagundes, que acabou de separar da mulher, né, a Wanda. Ele é o pai do Léo e do Pedro, e é aquele tipão que o Fagundes está acostumado a fazer, que a gente está acostumado a assistir, né, sedutor, justo, interessante, enfim. Aí tem um triângulo amoroso feito por esses três atores ótimos, que foi bom de acompanhar também. E uma outra história que merece destaque é a da Nathalie Lamour, feita pela Débora Seco. Uma personagem que causou um pouquinho de torceção de nariz, né? Algumas pessoas acharam meio chato ver a Darlene 2.0 de celebridade em Insensato Coração, mas a Nathalie era realmente uma Darlene mais turbinada, louca pela fama. Ela já tinha sido famosa, né, ao participar de um reality show, só que era uma subcelebridade, então já estava esquecida e ela queria voltar à fama. Diferente da Darlene, que queria ser famosa, nunca ninguém tinha conhecido ela. E a Débora estava muito bonita naquela personagem, e nessa ânsia de se tornar uma mulher famosa, rica, ela acaba se casando com um grande bandido da história, né? Com o banqueiro corrupto Horácio Cortez, feito pelo Erson Capri, em um dos momentos mais interessantes do ator na televisão. Ele era um cara terrível, um vilão terrível, aliás, tanto que foi o vilão que acabou com o Leonardo, que era o outro vilão da história, né? E aí a Nathalie, então, ela se casa com o Horácio, depois de ter um romance com ele, um caso com ele. O Horácio, ele era casado no início da trama com a Clarice, uma personagem super do bem, uma mulher sofisticada, elegante, vivida pela Ana Beatriz Nogueira. E aí a Ana acaba descobrindo a traição do Horácio, acaba descobrindo também as corrupções do marido, e revoltada ela resolve denunciar o marido, né? Só que ele descobre, e antes que ela consiga fazer essa denúncia, ele sabota o carro dela, ela sofre um acidente e acaba morrendo. Então o Horácio é responsável pela sua própria viuvez, pela morte da Clarice. E a Clarice era uma personagem maravilhosa, o público a adorava, e nós sentimos muito a falta da personagem assim que ela morre. Então a Nathalie é quem acaba destruindo ali, né, as falcatruas do Horácio ao longo da história, casada com ele. Mas a Nathalie, ela é muito solar, muito divertida, ela que puxa ali o núcleo também dos gays da novela. Ela é melhor amiga do Rony Fragonar, personagem do Leonardo Midjorin, que é um dos gays da trama, que tinha um núcleo LGBT incrível, uma coisa inédita numa novela. Tinha mais ou menos, acho que 7 personagens LGBTs, né, encabeçados pela Luíse Cardoso, que era a personagem Sueli Aboim. Ela tinha um quiosque na praia com a bandeira do arco-íris, onde era um quiosque gay, onde todos os gays da história se reuniam para bater papo, conversar, e também era abordado muita coisa interessante do universo LGBT e importante, como a violência contra os gays, né? Tem um personagem que morre por causa da homofobia, ele é espancado pelo Vinícius, feito pelo Thiago Martins. Esse personagem é o Gilvan, feito pelo Miguel Roncato. Na história também tínhamos um romance gay feito pelos personagens Hugo e Eduardo, os atores Marcos D'Amico, uma coisa assim, Marcos D'Amico, acho que é isso, e o ator Rodrigo Andrade. Vivia uma história de amor bastante interessante e fofinha. E o lado cômico também ficava além do personagem Rony, com o personagem Chicão, feito pelo Wendel Bendelac, e ainda tínhamos um advogado, o Nelson, vivido pelo Edson Fieschi. A Araci, feita pela Cristiana Oliveira, também era uma lésbica dentro da cadeia. Então aí fechamos, acho que 7 personagens LGBTs, uma coisa muito legal de se ver nas novelas. Então acho que é um grande mérito de Insensato Coração. Outra trama muito engraçada, a personagem da Maria Clara Gueiros, que fazia a Bibi Castellani, né? Muito antes de Bibi Perigosa, nós tínhamos tido Bibi Castellani, uma rica socialite devoradora de homens, né? Ela não tinha nada de Bibi Perigosa, aliás, ela era um perigo, assim, pros homens, porque ela dormia com quem ela queria, transava com quem ela queria, até conhecer o Douglas, né? Um cara meio burrão ali, todo atrapalhado, que era o irmão da Nathalie, feito pelo Ricardo Tosi, em sua melhor forma, né? E os dois fizeram um par muito engraçado, eles acabam se apaixonando e vivendo aí uma história bem bacana dentro de Insensato Coração. Bom, gente, Insensato Coração era isso, era uma novela das 9, do Gilberto Braga, com a grife dele, com todos os ingredientes que a gente já conhece, mas temos também as curiosidades de bastidores, que eu sei que vocês adoram, e eu também gosto muito de trazer pra vocês. Então vamos a elas.
Insensato Coração foi a primeira novela depois de anos a ser intitulada como a nova novela das 9. Por quê? Durante anos e anos a novela era chamada de novela das 8, mesmo passando às 21 horas desde os anos 90 e às 20h30 desde os anos 80. Então a nomenclatura novela das 8 mudou para novela das 9 em janeiro de 2011, quando Insensato Coração passou a ser veiculada, né, as suas primeiras chamadas. Aliás, antes, em 2010, quando as chamadas e o teaser passaram a ser vinculados, então transformou em Insensato Coração, a nova novela das 9. O título provisório de Insensato Coração era Lado a Lado, porém foi trocado porque o que inspirou a história da novela foi a música Só Louco, de Dorival Caymmi, né? Que fala assim: ó insensato coração, por que me fizeste sofrer? O Gilberto Braga, ele deu uma declaração dizendo que a trama tinha sido inspirada nessa música, então eles acabaram tirando o título da própria música. Muito legal, porque tinha tudo a ver com a trama. O Insensato Coração era da personagem Norma, né? Que por amor tinha se entregado ao Léo e tinha sofrido um grande golpe. Lado a Lado acabou se tornando o título fixo, né, da novela das 6, que foi ao ar em 2012, escrita pelo João Ximenes Braga, que era um dos colaboradores de Insensato Coração, e pela Cláudia Lage. Uma das primeiras polêmicas de bastidores de Insensato Coração foi a disputa da Glória Pires pelos atores Gilberto Braga e Agnaldo Silva. Pois é, teve essa disputa, acho que algumas pessoas conhecem, outras não lembram ou desconhecem, mas o Agnaldo Silva queria que a Glória Pires fosse a Griselda, o Pereirão de Fina Estampa, sabiam disso? E ele lutou com todas as forças para isso. Ele mandou a sinopse pra Glória, a Glória leu a sinopse, achou interessante, mas ela já estava reservada pelo Gilberto antes. Então ela preferiu fazer, não sei se ela preferiu fazer, ou se a Globo obrigou, ou a amizade dela com o Gilberto falou mais alto, mas ela acabou fazendo a Norma e foi muito melhor, né? Porque Fina Estampa foi um circo e a Glória Pires não merecia aquela novela. O Luigi Baricelli saiu da apresentação do video show direto para os bastidores de Insensato Coração. Ele estava há 4 anos sem fazer novela, desde O Profeta, quando ele tinha feito o personagem Flávio em 2006. Ele virou apresentador do video show, então ele foi convocado para fazer o personagem Oscar em Insensato Coração, aceitou e aí voltou às novelas com a trama de Gilberto Braga. As primeiras gravações de Insensato Coração foram em Florianópolis, né, Santa Catarina. A família da noiva do Pedro, né, a Luciana, morava toda ali em Florianópolis, então as 40 primeiras cenas foram gravadas naquela praia paradisíaca. Boa parte do elenco teve as suas gravações lá. O Ari Fontoura deixou o elenco de Insensato Coração para fazer a novela Morde e Assopra. Ele iria fazer um personagem que duraria exatos 60 capítulos, porém ele foi convocado pelo Walter Carrasco e preferiu então fazer a novela do Walter Carrasco, que estreou 2 meses depois de Insensato Coração. Como nos seriados, a novela ela tinha um grande rodízio de atores, né? Era uma proposta nova, bem interessante dos autores, de fazer um núcleo fixo mais enxuto, né? De mais ou menos uns 35 atores, e aí fazer esse rodízio para a novela ser mais dinâmica, com participações especiais. Nisso, vários atores participaram da trama por um período curto, outros mais longos. Foi o caso do Guilherme Leme, que fez o dono de uma agência de design e participou de 60 capítulos. O Hugo Carvana também, que fez o patrão da Glória Pires logo nos primeiros 20 capítulos. O José Wilker, que participou apenas de 7 capítulos. E o Milton Gonçalves, que fez várias participações, né? Ele entrava e saía da trama como o pai do personagem do Lázaro Ramos, o André Gurgel. Porém, diversas outras participações especiais foram muito marcantes em Insensato Coração. Eu separei aqui algumas delas, como a Diana Beatriz Nogueira mesmo, que foi um papel super marcante, ficamos muito tristes com a saída dela da novela. A Cristiana Oliveira, que bombou depois da Araci, né? Mostrando que quando uma personagem ela é bem escrita e bem defendida pelo ator, ela fica marcante, não importa o tempo que ela passe no ar. E a Cristiana provou mais uma vez que era uma tremenda de uma atriz fazendo essa presidiária e poucos capítulos da trama, né? Então, Cristiana Oliveira realmente foi muito marcante em Insensato Coração. A gente ainda teve Vera Fischer, Lavínia Vlasak, Nívia Maria, Norma Bloom, Bia Seidel, Dudu Azevedo, Elisa Lucinda, Fernanda Machado,
Tuca Andrada, Leandro Lima, Maria Padilha e Ricardo Pereira. Foram só algumas, né, participações que marcaram bastante Sensato Coração, entre tantos outros atores, mais de 100 participações especiais dentro da trama. Um dos grandes problemas de bastidores de Insensato Coração foi a saída, né, a baixa dos protagonistas pouquíssimo antes da estreia, né? No caso, a Ana Paula Arósio, que faria a Marina, e o Fábio Assunção, que faria o vilão Léo. Os dois tiveram que ser afastados da trama por problemas pessoais. A Ana Paula Arósio até hoje a gente não entende, não sabemos o que aconteceu. Dizem que ela foi gravar suas primeiras cenas em Florianópolis. No dia da gravação, ela foi embora, deixando um bilhete de que não tinha gostado da personagem, mas é meio incoerente essa informação, porque afinal de contas, ela já tinha lido a personagem mais de um ano antes, já tinha sido convidada mais de um ano antes. Então, um dia vai ter um vídeo especial sobre a Ana Paula Arósio aqui, mas foi bem complicada de engolir essa desculpa. E com relação ao Fábio Assunção, foi problemas de saúde mesmo, né? A dependência química dele necessitava urgentemente de uma internação forte, né, ali, e ele teve que se afastar, não tinha como continuar os trabalhos. Por causa disso, eles foram substituídos pelo Gabriel Braga Nunes, que estava voltando para Globo depois de anos na Record, e pela Paola Oliveira, que estava vindo de trabalhos seguidos naquele ano de 2010. Ela estava assim bombada, ela tinha feito a final O Que Querem as Mulheres e também o seriado As Cariocas, e aí foi catapultada para ser a protagonista Marina de Insensato Coração. Insensato Coração foi uma novela que demorou a engrenar na audiência, os primeiros capítulos foram bem capengas, audiência baixa. O que fez a novela bombar foi ali a partir do capítulo 6, a saída da cadeia da Norma e o início da sua vingança. Até porque o casal protagonista não tinha conquistado público, né? Não tinha comprado a plateia, e então teve essa dificuldade. Mas eu gostava de Insensato Coração desde o início, achava uma novela muito boa, mas esse ressurgimento da audiência para Insensato Coração aumentou até mesmo a audiência que estava meio morta desde Senhora do Destino. A personagem Tia Neném, feita pela Ana Lúcia Torre, conquistou de tal forma o público que os atores desistiram de matar a personagem. Ela ia morrer em determinado capítulo da trama, mas isso não ocorreu. A Ana Lúcia Torre defendeu tão bem aquela Tia Neném, fofoqueira e ao mesmo tempo tão carismática, que continuou na trama até o último capítulo. A abertura de Insensato Coração cantada pela Maria Rita, né? Coração em Desalinho, né? Esse era o tema da abertura. Era muito lindo aquele samba cantado pela Maria Rita, mas a abertura era muito simples, era uma escultura, né? Onde uma família estava entrelaçada, abraçada por mãos. Era bem interessante, mas eu não entendi o que aquela abertura tinha a ver com a trama. O Hans Donner explicou que o briefing que eles tinham recebido do autor e do diretor era família. Então, como a escultura era a estilização de uma família de mãos dadas, né, entrelaçada e tal, ele acabou colocando aquela estátua rodando ali num loop dentro da abertura, para ser a abertura. Eu acho que não tinha nada a ver, a novela não tinha nada a ver com família, ficou parecendo uma abertura de Manuel Carlos, né? Manuel Carlos, sim, fala muito bem de família, sempre tem família, é o tema principal dele. Mas que família que era aquela? A família do Raul toda desestruturada, do Raul com a Wanda, que era o Leonardo de um lado, o Pedro de outro, um filho super bandido, uma mulher descompensada que acabou cometendo um assassinato. Gente, não teve nada a ver. A abertura tinha que ter alguma coisa relacionada com a Norma, né? Que aí sim, a música de abertura tinha tudo. O título tinha Vem, Insensato Coração, e a música de abertura, mas a abertura em si não tinha nada a ver, eu achei péssima. Era muito simplista, né, a abertura, muito minimalista, então volto a falar, não tinha o glamour das novelas do Gilberto, tinha mais cara de Manuel Carlos, então não tinha nada a ver, mas enfim. Foi essa a explicação sobre a abertura que o Hans Donner deu. Insensato Coração foi a primeira novela dos atores Juliano Casarré, Bruna Lins Meyer, Giovanna Lancelotti e Carol Fazul. A Carol Fazul é aquela que fez a lésbica da novela Segundo Sol, que era namorada da Nanda Costa, vocês lembram? Eu não lembro de mais nada que ela fez, mas não sabia que ela era, que tinha sido a primeira novela dela. Achei bem legal essa informação. Por seus trabalhos em Insensato Coração, os atores Gabriel Braga Nunes e Glória Pires foram eleitos os melhores atores do ano pela APCA, e o Gabriel Braga Nunes também recebeu o troféu imprensa de melhor ator aquele ano por esse mesmo personagem.
O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do especial de Insensato Coração, da gente ter relembrado um pouquinho das histórias e ter trazido pra vocês algumas curiosidades. Se você gostou desse vídeo, acha que ele merece a sua inscrição, aperta o botão vermelho, me segue nas redes sociais, dá uma curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fui!